Boa noite, pessoal. O que você vai ouvir agora é o relato mais silencioso e perturbador relacionado ao famoso caso Varginha, registrado em janeiro de 1996 no interior de Minas Gerais. Mas, diferente dos depoimentos populares ou dos eventos narrados pelas jovens que alegaram ter visto criaturas estranhas nas ruas da cidade, este testemunho vem de um profissional da saúde, um médico com quase 50 anos de carreira que decidiu falar apenas agora sobre algo que presenciou dentro de um hospital, em ambiente clínico, equipado, com testemunhas silenciosas e uma estranha ausência de registros. Um evento que, segundo ele, não encontra explicação nem na medicina tradicional, nem na neurologia, nem em qualquer patologia conhecida até hoje. O nome de Ítalo Venturelli, à época, já era uma referência em Varginha. Neurologista respeitado, com décadas de atuação, ele havia ocupado cargos de chefia em pelo menos 3 hospitais diferentes da cidade. Conhecido por seu rigor técnico e discrição, jamais havia demonstrado interesse por temas considerados fantasiosos, tampouco se envolvido em debates sobre ufologia ou fenômenos inexplicáveis. Sua rotina era previsível, pautada por avaliações clínicas, diagnósticos neurológicos detalhados e uma conduta profissional sólida. Por isso, ao decidir tornar público um relato que manteve guardado por quase 30 anos, causou espanto, não por ser extraordinário, mas pela origem de quem o trazia. Segundo o próprio Venturelli, tudo ocorreu durante um turno comum, após ele ser chamado para avaliar um paciente que havia sido internado fora dos trâmites convencionais. Ao chegar ao quarto, esperava encontrar um caso neurológico grave, talvez com sinais de trauma ou desorientação. No entanto, assim que entrou, o impacto foi imediato. O que viu não se encaixava em nenhum diagnóstico conhecido. Não era medo o que sentiu, mas um tipo de alerta clínico, como se todos os seus anos de estudo estivessem dizendo que aquilo diante dele não fazia parte da fisiologia humana. O ser estava deitado, monitorado por aparelhos hospitalares comuns, e parecia estável. Sua pele era completamente branca, sem qualquer tonalidade rosada, amarelada ou azulada que indicasse má oxigenação, icterícia ou qualquer outra condição médica. Era lisa, sem pelos visíveis, e não apresentava rugosidade ou manchas. O tom da pele não lembrava o albinismo nem doenças autoimunes raras. Venturelli afirmou que, em décadas de medicina, jamais havia visto nada semelhante. Não se tratava de uma anomalia genética. Havia algo além disso, algo estruturalmente diferente. A cabeça do ser era alongada, com o topo em formato de gota, desproporcional ao corpo, mas não de forma patológica. Não havia sinais de hidrocefalia, macrocefalia ou deformidades ósseas causadas por trauma. A simetria era perfeita, sem cicatrizes, suturas ou evidência de intervenção médica anterior. Os olhos eram grandes, ocupavam boa parte do rosto e tinham uma tonalidade lilás, uma característica que, mesmo entre casos extremos de mutações, nunca foi documentada pela medicina humana. O olhar era fixo, mas sem expressão emocional reconhecível. Nenhuma dor aparente, nenhuma angústia visível. Movido pelo instinto profissional, Venturelli iniciou uma avaliação neurológica básica. Observou a postura, a tonicidade muscular, a movimentação involuntária e os padrões respiratórios. Nada se encaixava no repertório humano. Não havia tremores, reflexos visíveis ou reações a estímulos sonoros. Ainda assim, os sinais vitais estavam estáveis. O ritmo cardíaco monitorado indicava vida, embora em uma cadência incomum. A frequência respiratória era mínima, quase imperceptível, mas presente. Era um ser vivo, com parâmetros próprios, mas sem qualquer correspondência fisiológica com pacientes humanos. O ambiente reforçava o caráter clínico da situação. A sala era um quarto hospitalar padrão, equipado com monitores cardíacos, suporte de oxigênio e iluminação técnica. Não havia improviso, nem qualquer indicativo de encenação. Outros profissionais circulavam nos corredores, em silêncio, mantendo distância e evitando interações. Ninguém comentou, ninguém explicou.
Venturelli percebeu que havia um acordo tácito: observar, registrar mentalmente, não questionar. Aquilo não era parte da rotina, mas havia sido encaixado nela de forma cirurgicamente discreta. Não houve conversa formal. Nenhum prontuário foi entregue a ele. Nenhuma explicação sobre quem era o paciente, de onde vinha ou qual era o objetivo da avaliação. Apenas a solicitação de uma observação técnica. Venturelli, mesmo habituado a situações clínicas complexas, sentiu-se deslocado, não pela presença do ser, mas pela ausência total de contexto. Era como se tivessem recortado um momento impossível e o inserido no fluxo normal de um hospital mineiro em pleno 1996, esperando que ninguém reagisse demais. Ele tentou buscar padrões. A mente médica busca lógica, categorias, nomes, mas nada fazia sentido. A morfologia era incompatível com qualquer síndrome genética conhecida, nacional ou internacionalmente catalogada. A ausência de respostas emocionais, reações motoras ou comunicação verbal também escapava de todas as possibilidades neurológicas conhecidas. Ainda assim, o ser respirava, o coração batia, e os equipamentos confirmavam isso. Não era delírio, não era uma encenação. Era real, físico, verificável. Mas inexplicável. O tempo dentro do quarto foi curto, segundo Venturelli. Minutos, talvez, mas suficientes para gravar cada detalhe. O mais inquietante, segundo ele, não foi o que viu, mas a naturalidade com que aquilo estava sendo tratado por parte dos poucos que tiveram acesso. Como se fosse apenas mais um paciente a ser observado, registrado em silêncio e removido em seguida. Nenhum alarde, nenhuma tentativa de comunicação, apenas presença e contenção. A impressão era de que tudo havia sido preparado para durar exatamente aquele tempo, sem margem para perguntas ou memórias compartilhadas. Após sair do quarto, o neurologista não recebeu nenhum retorno, nenhum relatório, nenhuma solicitação de laudo. O nome do paciente não apareceu em listas de internação, nem foi localizado em prontuários eletrônicos. Quando tentou comentar o caso com colegas próximos, percebeu rapidamente que o assunto era evitado. Não com hostilidade, mas com cautela. Como se todos soubessem que aquilo não deveria ser discutido. Era um silêncio técnico, profissional, instaurado não por ordens diretas, mas por medo. Medo de tocar em algo maior do que podiam controlar. Venturelli percebeu que qualquer insistência poderia comprometer sua carreira. A medicina é uma profissão onde a reputação é tudo. Construída ao longo de décadas, ela pode ser destruída em minutos. E qualquer menção a algo que soe como fantasia ou sensacionalismo pode ser suficiente para marginalizar um profissional respeitado. Por isso, ele optou pelo silêncio. Não por covardia, mas por sobrevivência. Seguiu trabalhando, atendendo, dirigindo instituições, mas com aquela lembrança guardada em um compartimento isolado da memória, longe da linguagem e das narrativas públicas. O episódio nunca mais foi mencionado dentro do hospital. Nenhum outro profissional voltou ao assunto. Não houve anotações em livros de plantão, nem movimentações administrativas relacionadas. Era como se nunca tivesse acontecido. Isso, para Venturelli, foi a confirmação final de que aquilo que ele testemunhou não deveria, de forma alguma, se tornar público. O silêncio era uma decisão estratégica, um pacto tácito entre profissionais que sabiam o que viram, mas também sabiam o que poderiam perder se resolvessem contar. Durante anos, o neurologista se limitou ao papel de observador da vida, mantendo o episódio enterrado sob camadas de obrigações e rotinas. Até que, já aposentado das funções administrativas e com sua carreira consolidada, decidiu finalmente dar voz àquela memória. Sem pretensões, sem alarde. Apenas o desejo de registrar, com sobriedade, algo que a ciência não pôde explicar. Um testemunho que não pede que acreditem, mas que exige ser ouvido com a atenção que merece. Pois às vezes, o que é impossível de explicar não é necessariamente impossível de ter acontecido. Com o passar do tempo,
Venturelli acompanhou em silêncio o crescimento das teorias em torno do caso Varginha, mas jamais se manifestou publicamente. Sabia que o que presenciou não correspondia ao que era relatado nos noticiários, nas entrevistas populares ou nos programas de televisão. Enquanto as atenções estavam voltadas para as supostas criaturas vistas em um terreno baldio ou para movimentações militares noturnas, ele carregava a lembrança de um encontro silencioso, ocorrido em um quarto hospitalar, diante de um ser cuja existência contrariava tudo o que aprendera em décadas de medicina. O silêncio foi mantido por quase 3 décadas, até que, já distante das funções institucionais, Venturelli recebeu o convite para dar seu depoimento em um documentário produzido com critérios mais técnicos, voltado a reconstituir os bastidores do caso Varginha a partir de fontes diretas. O projeto prometia evitar conclusões precipitadas ou teorias sem respaldo, focando apenas no relato das pessoas que estiveram diretamente envolvidas. Foi essa abordagem contida e respeitosa que o convenceu a participar, e assim surgiu seu testemunho no primeiro episódio da série documental O Mistério de Varginha, lançada pela plataforma Globoplay. No documentário, Venturelli aparece com voz firme, mas olhar contido. Ele não dramatiza, não especula e evita palavras de impacto. Seu relato é técnico, detalhado, centrado nas reações fisiológicas e na estranheza clínica do encontro. Ele não diz que viu um extraterrestre. Não usa essa palavra. O que afirma com segurança é que analisou um ser vivo cuja anatomia, fisiologia e expressão não se encaixavam em nenhuma classificação médica conhecida, e que isso ocorreu dentro de um hospital com equipamentos reais, profissionais silenciosos e sem nenhum sinal de improvisação ou simulação. A repercussão do episódio foi imediata. Diversos profissionais da área médica e científica assistiram ao depoimento, e embora muitos não tenham se pronunciado oficialmente, nos bastidores houve um misto de surpresa e desconforto. A fala de Venturelli não podia ser facilmente descartada. Não se tratava de um entusiasta da ufologia, nem de um civil impressionado com rumores. Era um neurologista respeitado, com trajetória consolidada, que trazia um relato frio, isento de sensacionalismo, e cujos detalhes contrariavam todas as explicações convencionais. Pouco após a exibição, surgiram questionamentos sobre a ausência de registros. Por que não havia fotos, laudos prontuários? Venturelli respondeu de forma direta, porque nunca houve intenção de registrar. O episódio foi tratado como algo que não deveria deixar vestígios documentais. Ele mesmo não teve acesso a qualquer informação escrita. Tudo o que sabe foi o que viu naquele curto espaço de tempo no quarto. E o que o convenceu de que o caso era real foi exatamente a ausência de exageros. Não havia alarde, apenas uma administração meticulosa do silêncio. Outros relatos começaram a surgir em paralelo, reforçando o cenário de que parte da estrutura hospitalar e administrativa da cidade havia sido envolvida de forma seletiva naquele período. Profissionais de enfermagem, técnicos e até seguranças começaram a falar discretamente, alguns confirmando movimentações atípicas, internações não registradas e visitas de pessoas desconhecidas com crachás provisórios. Nada que comprovasse o que Venturelli viu, mas elementos que indicavam uma tentativa clara de esconder algo fora dos padrões normais de atendimento hospitalar. Apesar da ausência de provas materiais, o peso do relato está na autoridade e coerência com que é transmitido. Não há contradições nem mudanças de versão. Ao ser questionado sobre o motivo de só falar agora, Venturelli é claro. A medicina exige cautela. E ninguém sobrevive décadas nessa profissão expondo publicamente experiências que desafiam o conhecimento estabelecido. Ele esperou até se sentir seguro para falar, não apenas em termos profissionais, mas pessoais. Sua fala não busca fama, nem convencimento. Apenas o direito de registrar algo que viu e jamais esqueceu. A série documental, que prometeu dar espaço a outros profissionais envolvidos nos bastidores do caso, gera agora expectativa em torno dos episódios seguintes. Serão apresentados relatos complementares,
cruzamentos de datas e novos elementos ligados à movimentação de forças armadas, registros de comunicações hospitalares e desaparecimentos administrativos de documentos. O foco, segundo os produtores, é estabelecer um quadro de eventos baseado em testemunhos consistentes, sem conclusões fechadas, mas com rigor na apresentação dos dados. Enquanto isso, o caso Varginha permanece sem explicação oficial. As autoridades negam qualquer envolvimento fora do comum e não há documentação pública que esclareça com precisão o que ocorreu naquele mês de janeiro de 1996. No entanto, com depoimentos como o de Venturelli vindo à tona, o debate ganha um novo patamar. Não mais centrado em avistamentos casuais ou teorias conspiratórias, mas em observações clínicas e silenciosas, feitas dentro de hospitais por profissionais que jamais haviam se envolvido com esse tipo de narrativa. O que mais perturba nesse relato não é o que ele afirma diretamente, mas o que sugere por trás de cada silêncio. A presença de um ser incompatível com a anatomia humana, a ausência de documentação formal, o comportamento contido dos profissionais, a naturalidade com que o caso foi engavetado. Nada foi forçado, nada foi encenado. E talvez seja exatamente essa normalidade administrada que torne tudo ainda mais inquietante. Porque quando o impossível é tratado com calma, é sinal de que alguém já sabia o que estava por vir e decidiu que o melhor a fazer era fingir que nunca aconteceu.